Você acha Zsa Gabor era apenas uma loira caprichosa coberta de diamantes, famosa apenas por ser famosa? Esqueça esse mito de revista. Ela era uma estrategista genial e fria. Uma refugiada que hackeou o sistema de Hollywood e inventou a profissão de celebridade meio século antes da família Kardashian. Ela transformou seus 9 casamentos, divórcios e até mesmo uma prisão real em uma corporação multimilionária incessante. Mas por esse controle absoluto sobre a imprensa, ela pagou o preço mais terrível da história do show business. No final da vida, após sofrer um coma, um derrame e a amputação de uma perna, ela ficou para sempre trancada no segundo andar de sua mansão. Enquanto isso, lá embaixo, seu marido continuava vendendo aos repórteres notícias sobre seu corpo em decomposição, como se fosse mais uma temporada de reality show. Hoje, vamos descobrir como a armadura perfeita de glamour se transformou em uma prisão perpétua. Para entender como ela transformou a si mesma em um negócio contínuo e por que essa defesa genial acabou se tornando sua cela vitalícia, precisamos olhar para como ela conduziu seus primeiros acordos públicos. Ato 1. O capital da atenção. Nos anos 50, um programa de TV exigia que o convidado famoso seguisse um roteiro claro. O ator ia ao estúdio com um objetivo: vender ao público seu novo filme, peça de teatro ou livro. A conversa com o apresentador girava em torno do produto profissional que precisava do dinheiro dos espectadores. Zsa Gabor ia ao estúdio para vender a si mesma. Sentava-se na cadeira em frente ao apresentador, ajeitava o penteado impecável e dizia a palavra darling. Ela pronunciava com um sotaque húngaro carregado e exagerado, que nem tentava suavizar. Formalmente, Gabor explicava esse hábito dizendo que tinha uma péssima memória para nomes, e essa forma de tratamento universal a salvava de situações embaraçosas. Na prática, era o primeiro e mais infalível elemento de sua marca pessoal. A palavra darling em sua voz funcionava não como um carinho, mas como um logotipo sonoro. Reduzia instantaneamente a distância entre ela, o apresentador e milhões de pessoas do outro lado da tela. Essa ferramenta mascarava qualquer pausa, desarmava os interlocutores e tornava sua fala imediatamente reconhecível. Se o espectador se afastasse da TV na cozinha e apenas ouvisse aquele som prolongado, saberia sem erro quem estava no ar. Em Hollywood daquela época, as regras de assimilação eram severas. Atores estrangeiros que chegavam à América gastavam anos e grandes orçamentos em professores de dicção. Livrar-se do sotaque europeu era considerado essencial para conseguir papéis principais. A indústria exigia universalidade, para que o ator pudesse se encaixar em uma trama clássica americana sem questionamentos do público. Gabor seguiu na direção oposta. Ela não apenas manteve seu sotaque, fez dele a estrutura de sua imagem pública. Não tentava soar como uma americana, soava como uma fantasia viva de aristocracia europeia. Graças a esse jogo fonético, cada frase sua, mesmo a mais banal, virava um pequeno espetáculo teatral. Sua filmografia sempre deixou os críticos perplexos. Ao analisar sua lista de trabalhos, fica claro que papéis dramáticos sérios em sua carreira eram raros. Com exceção de uma aparição marcante do filme Moulin Rouge, de John Huston, em 52, seu currículo consistia principalmente de episódios onde interpretava personagens características ou filmes sem destaque. Pelos padrões da hierarquia rígida dos estúdios, ela não era uma estrela de primeira grandeza. No entanto, seu rosto aparecia regularmente nas capas das principais revistas, e as colunas sociais registravam cada passo seu com o mesmo fervor que descreviam a vida de Elizabeth Taylor, Grace Kelly ou Marilyn Monroe. Surgia um paradoxo. O nível de presença midiática de Zsa Gabor superava em muito a escala de suas realizações cinematográficas. Naquela época, a fama seguia regras claras e rígidas,
Primeiro, o ator desempenhava um papel. Depois o estúdio investia em promoção agressiva do filme. E só então a notoriedade surgia como um subproduto natural do sucesso profissional. Capitalizava-se o talento específico e o trabalho investido. E a atenção do público era apenas o dividendo de um ofício de qualidade. Ser famoso por nada não era uma possibilidade. Gabor quebrou esse mecanismo estabelecido. Ela foi a primeira a entender o que toda a indústria midiática mundial só perceberia décadas depois. A câmera não distingue as razões pelas quais é observada. Para a câmera e o olhar do público, não importa se a pessoa ganhou um prêmio prestigioso e reconhecimento dos críticos ou apenas fez uma piada provocativa ao vivo. No final das contas, só importa uma coisa: a capacidade de manter a atenção sobre si. A televisão, que nos anos 50 e 60 ganhava força rapidamente, precisava de um fluxo contínuo de conteúdo. Talk shows, jogos de TV, quizzes. Todo esse formato precisava não apenas de atores acostumados a decorar falas alheias e trabalhar em várias tomadas. A televisão precisava de personalidades capazes de gerar espetáculo aqui e agora, sem roteiro. Gabor se encaixou perfeitamente nessa nova infraestrutura. Não precisava de grandes diretores, parceiros de cena e cenários complexos. A cadeira nos estúdios dos populares shows de Johnny Carson ou Jack Paar se tornava seu principal palco. Ela não ia lá como convidada, mas como solista. Nessas entrevistas, ela não promovia estreias. Falava sobre diamantes, seus ricos admiradores, ex-maridos, dinheiro e, acima de tudo, sobre si mesma. Suas respostas sempre representavam um equilíbrio preciso entre provocação e autoironia. Ela oferecia aos apresentadores citações prontas, perfeitamente lapidadas, que no dia seguinte eram reproduzidas pelos jornais nacionais. O que muitos críticos consideravam uma conversa vazia de uma loira tola, na verdade era um processo de produção incessante de notícias. O principal e único motivo de notícia nesse processo era a própria Zsa Zsa Gabor. Foi em relação a ela que os jornalistas americanos começaram a usar em massa a expressão irônica "famosa por ser famosa". Naqueles anos, isso soava como um insulto direto, como uma indicação do vazio onde, nas verdadeiras estrelas, deveria haver um ofício profissional. A imprensa tentava acusá-la de engano, afirmando que ela ocupava um lugar nas páginas dos jornais sem tê-lo conquistado com trabalho árduo no set. Mas essa crítica errava o alvo, porque Gabor nunca tentou convencer o mundo de que era uma grande atriz dramática. Ela estava em uma profissão completamente diferente. Ela inventou o formato de celebridade como uma empresa autônoma. Nessa nova paradigma, a fama deixou de ser consequência. Tornou-se um ativo independente. Gabor provou na prática que a fama pode ser separada da profissão tradicional e transformada em capital puro. Esse capital podia ser investido com sucesso, trocado por contratos publicitários, usado para obter status privilegiado e manter um estilo de vida incrivelmente luxuoso. Ela não precisava esperar ao telefone por uma ligação dos chefes de estúdio com uma oferta de novo papel para ganhar dinheiro e confirmar sua importância. Seu nome, por si só, gerava renda enquanto permanecesse em evidência. Ela entendeu a essência do mercado de atenção muito antes de isso se tornar norma. O comportamento de Gabor em público sempre foi apresentado como leviano. O público via uma mulher rica, mergulhada no luxo, que simplesmente desfrutava da atenção infinita, colecionava joias e não levava a vida muito a sério. Mas por trás da fachada dessa diva despreocupada e irônica, havia um trabalho árduo e metódico. Manter tal nível de visibilidade na era pré-internet, sem redes sociais e canais de notícias 24 horas, exigia uma disciplina pessoal incrível. Não bastava se tornar popular uma vez. Era necessário todos os dias encontrar um motivo para permanecer em foco, sem ter o apoio corporativo dos grandes estúdios de Hollywood. Ela se tornou sua própria agente,
gerente de relações públicas e principal produtora. Cada aparição pública, cada extravagância, cada frase mordaz sobre homens fazia parte de uma estratégia contínua para manter seu valor de mercado. Gabor transformou a hipérbole em uma ferramenta de trabalho que funcionava infalivelmente, ano após ano. Ela vendia ao mundo uma festa, uma ilusão brilhante, sem exigir nada em troca, exceto a presença constante diante das câmeras. Mas pessoas a quem a fama é dada facilmente e que vivem em segurança desde o nascimento, raramente trabalham com tal pragmatismo feroz. A determinação com que Gabor construía e protegia seu status público revelava alguém para quem a atenção não era apenas um complemento agradável à vida, mas uma questão de sobrevivência básica. Por trás dessa leveza televisiva impecavelmente calculada, havia um cálculo frio. E para entender por que ela decidiu transformar sua vida em um show contínuo e fazer da fama sua armadura, é preciso olhar para as circunstâncias em que esse mecanismo incessante foi lançado pela primeira vez. Ato 2. A pragmática da fuga. Em 1941, Sherry Gabor, que o mundo inteiro mais tarde conheceria como Zessa Zessa, chegou aos Estados Unidos. Ela deixou para trás uma Europa que definham em mansões vazias na Segunda Guerra Mundial. Em Budapeste ficaram o título de Miss Hungria, uma família de status e o hábito de uma vida burguesa confortável. Na América, ela se viu na posição de refugiada. Sua mudança não foi uma turnê meticulosamente planejada de uma estrela europeia ambiciosa. Foi uma evacuação forçada, uma tentativa de encontrar um lugar seguro e reconstruir sua vida do zero em um ambiente linguístico, cultural e profissional completamente estranho. A Hollywood dos anos 40 e 50, onde suas ambições a levaram, era uma máquina industrial rígida e bem ajustada. O sistema de estúdios funcionava como uma linha de montagem incessante. Olheiros corporativos procuravam rostos atraentes por todo o país, levavam jovens mulheres para Los Angeles e as prendiam em contratos longos e opressivos. Nesse ecossistema fechado, a beleza física e a juventude eram vistas apenas como matéria-prima básica. Os estúdios controlavam completamente seus trabalhadores. Mudavam seus nomes, tingiam seus cabelos, criavam novas biografias, ditavam com quem aparecer em público e quem evitar. Enquanto a atriz permanecesse jovem e visualmente impecável, a corporação investia nela. Assim que esse recurso começava a se esgotar, a atriz era impiedosamente descartada. Para uma imigrante, as regras desse sistema eram duplamente implacáveis. Ela não tinha a pronúncia americana impecável que lhe permitiria ser uma heroína universal. Sem o patrocínio de um poderoso chefe de estúdio, uma atriz europeia geralmente só podia aspirar a um nicho restrito: papéis de espiãs exóticas, aristocratas com passados duvidosos ou apenas acompanhantes decorativas dos protagonistas. O prazo de validade em tal papel limitado era catastroficamente curto. Quando Gabor começou a se integrar ativamente na vida pública americana e a buscar seu lugar na indústria do entretenimento, ela já tinha cerca de 30 anos. Pelos padrões da era de ouro de Hollywood, essa era a idade crítica em que uma atriz sem o status de superestrela reconhecida deveria se preparar para a transição para papéis secundários ou para o inevitável fim da carreira. Gabor enfrentou uma realidade econômica dura. Seu principal ativo na época, sua aparência europeia marcante, estava rapidamente se desvalorizando no mercado cinematográfico tradicional. Jogar pelas regras estabelecidas de Hollywood significava concordar voluntariamente com uma lenta queda de renda e perda de status. O sistema foi projetado desde o início para se livrar daqueles que perdiam o apelo visual imediato ou não garantiam lucros de bilheteira. Ser apenas uma mulher bonita em Los Angeles não era suficiente para uma sobrevivência a longo prazo. Ela não tinha a formação teatral clássica em que outras estrelas europeias
poderiam se apoiar para compensar a idade com papéis dramáticos complexos. Como já era evidente em suas aparições na televisão, seu sotaque permanecia muito específico e carregado para interpretar americanas comuns. Ao perceber essas limitações industriais, Gabor tomou uma decisão extremamente pragmática. Ela parou de bater nas portas fechadas do sistema de estúdios. Ela se recusou a competir em um campo onde todas as regras foram escritas contra ela e onde, de qualquer forma, ela perderia para concorrentes americanas mais jovens. Em vez de tentar vender suas habilidades de atuação modestas aos produtores, ela começou a construir e vender ao público uma aura de exclusividade europeia inatingível. Gabor compreendeu uma regra de mercado crucial. A juventude física é um recurso passageiro, que se esgota rapidamente, mas o status social é uma moeda muito mais duradoura e valiosa. Ela precisava se posicionar não como uma trabalhadora contratada, que pacientemente espera sua vez em um teste, mas como uma representante da alta sociedade, que apenas ocasionalmente se digna a aparecer diante das câmeras. Na América do pós-guerra, obcecada pelo boom do consumo, pelo dinheiro novo e pelo glamour, a velha aristocracia europeia possuía um charme hipnótico. E não importava que essa aristocracia fosse em grande parte uma ilusão teatral habilidosa. Gabor começou a aparecer metodicamente nos eventos sociais mais prestigiados, em restaurantes caros e festas exclusivas. Ela estava sempre impecavelmente vestida e irradiava uma confiança absoluta e inabalável em sua própria superioridade. Ela se comportava como uma superestrela muito antes de qualquer estúdio de cinema oficialmente lhe conferir esse status. E assim fez com que os outros acreditassem em sua importância. Foi uma mudança calculada de paradigma profissional. Uma atriz contratual comum depende completamente das decisões alheias. Seu destino é determinado pelo diretor que a aprova, pelo operador de câmera que ajusta a iluminação e pelo editor que monta sua atuação a partir de tomadas bem-sucedidas. Uma socialite celebridade profissional controla seu próprio ciclo de produção. Gabor percebeu que, se gerasse interesse suficiente e contínuo em sua pessoa, os estúdios e redes de televisão seriam obrigados a vir até ela com propostas. E a convidariam não para interpretar um personagem criado por um roteirista, mas para aparecer na tela como ela mesma. Ao mudar o foco de conseguir papéis no cinema para construir uma marca pessoal, ela garantiu uma proteção confiável contra estereótipos e a crueldade da indústria. Uma jovem starlet bonita pode ser facilmente e sem dor substituída no set por outra, ainda mais jovem. Os estúdios faziam isso todos os dias, mas uma figura pública única, autônoma, com um estilo de vida refinado e caro e um comportamento reconhecível, é insubstituível. A concorrência desaparece quando você cria um monopólio absoluto sobre si mesmo. Sua fama se tornou não apenas um bônus agradável, mas o principal instrumento de segurança em um país estrangeiro. No entanto, manter a ilusão de riqueza autônoma e status independente na América exigia recursos colossais. A imagem da diva glamourosa e inacessível, na qual ela apostou em sua estratégia de sobrevivência, precisava ser constantemente alimentada com provas materiais. O público precisava ver regularmente diamantes enormes, interiores luxuosos, roupas de grife e a pertença a círculos de elite. Sem cachês milionários estáveis das principais estúdios de cinema, Gabor precisava de um mecanismo de financiamento muito mais amplo. Ela precisava de um instrumento que garantisse acesso a capital significativo e assegurasse um fluxo contínuo de notícias nas primeiras páginas dos jornais mundiais, fazendo com que o mundo inteiro discutisse seu próximo passo. Ato 3. Manchetes em vez de papéis. Em 1942, Zsa Gabor casou-se com Conrad Hilton, o fundador do maior império hoteleiro do mundo.
Esse casamento solidificou seu status em solo americano, mas foi apenas o primeiro episódio de uma longa série de romances públicos. Ao longo de sua vida, Gabor se casou 9 vezes. Entre seus escolhidos estavam o ator vencedor do Oscar, George Sanders, o criador da boneca Barbie, Jack Ryan, advogados influentes, magnatas do petróleo e aristocratas europeus. Casamentos de estrelas de Hollywood sempre atraíram a atenção da imprensa, mas Gabor foi a primeira a transformar o próprio processo de casamento e divórcio em uma fábrica incessante de notícias, operando sob as rígidas leis do negócio. No sistema tradicional de estúdios, o casamento de uma atriz era frequentemente visto pelos produtores como uma ameaça ao seu potencial comercial. O matrimônio poderia destruir a aura cuidadosamente construída de símbolo sexual acessível, e a gravidez ou a dedicação à vida familiar prometiam perdas financeiras diretas para as corporações devido a pausas nas filmagens. Para Gabor, cada ida ao altar ou ao tribunal de divórcio substituía funcionalmente a aparição no tapete vermelho antes da estreia de um grande blockbuster. Quando não havia novos filmes em sua agenda profissional para lembrar o público de sua existência, ela gerava um poderoso motivo de notícia a partir de sua própria biografia. O casamento lhe garantia capas de revistas de luxo. O divórcio assegurava as primeiras páginas dos tabloides diários. O ciclo se fechava e se repetia incessantemente. Os jornalistas contavam meticulosamente o custo de seus anéis de noivado, o valor das indenizações pagas e os metros quadrados de imóveis recebidos por decisão judicial. Gabor não escondia esses números. Pelo contrário, ela voluntariamente transformava seus processos de divórcio em relatórios financeiros abertos para o público. Em uma indústria onde os atores tradicionalmente escondiam seus verdadeiros rendimentos e contratos atrás de agentes e advogados, ela fez da transparência de seu enriquecimento um elemento-chave do show. Outro colar de diamantes, presenteado por um ex-marido, era exibido em programas de televisão noturnos, não como um troféu de uma mulher calculista, mas como uma prova tangível de seu valor de mercado consistentemente alto. Foi justamente no tema dos relacionamentos com homens ricos que Gabor aperfeiçoou sua principal ferramenta pública, a arte do aforismo televisivo paradoxal. Ela cunhou frases como: "Sou uma ótima dona de casa. Toda vez que deixo um homem, fico com a casa dele." Ou "Um homem não é bem-sucedido até se casar comigo." Essas falas não eram improvisações acidentais, escapadas ao vivo. Elas eram módulos textuais perfeitamente construídos, prontos para a impressão imediata. Editores de jornais as usavam em manchetes sem a menor edição, pois essas formulações combinavam a dose certa de escândalo, cinismo descarado e um impecável senso de ritmo. Vendendo à imprensa os detalhes de seus inúmeros casamentos, Gabor criava na audiência de milhões a ilusão de uma proximidade absolutamente íntima. Os leitores achavam que sabiam tudo sobre ela, com quem passava o tempo, por que brigava com os maridos e quanto seu saldo bancário aumentava após as separações. No entanto, essa aparente franqueza funcionava como uma cortina de fumaça impenetrável. Enquanto outras celebridades se escondiam dos paparazzi e processavam por invasão de privacidade, Gabor convidava os fotógrafos para sua casa. Entregando aos jornalistas exatamente a porção de detalhes escandalosos necessária para manter altos índices de audiência, ela mantinha total controle sobre a narrativa. A vida pessoal deixou de ser pessoal, transformou-se em um roteiro cuidadosamente editado, no qual Gabor sempre mantinha o papel de vencedora, mesmo perdendo processos judiciais milionários. No meio do século XX, um escândalo público poderia instantaneamente e irreversivelmente destruir a carreira de qualquer estrela de Hollywood. Atrizes eram alvo de perseguição nacional, boicotes do público e rescisões de contratos por casos extraconjugais ou declarações imprudentes.
Gabor sistematicamente violava todas as regras tácitas da moral puritana da época, mas sua popularidade só crescia. Isso acontecia porque ela nunca pedia desculpas ao público, nem tentava se justificar diante dos moralistas. Ela retirou do escândalo seu poder destrutivo, integrando-o desde o início na estrutura básica de sua marca pessoal. Se uma estrela clássica de cinema caía ruidosamente do pedestal devido à exposição de sua vida privada, o pedestal de Gabor era inteiramente moldado por essa mesma exposição. Toda essa atividade midiática contínua tinha uma medida financeira clara e pragmática. Manchetes chamativas se convertiam diretamente em aumento de seus rendimentos. Produtores de televisão sabiam: se convidassem Gabor para o estúdio, as audiências do programa certamente disparariam, porque os espectadores esperariam dela mais uma atitude escandalosa ou um comentário mordaz sobre o divórcio recente. Essa escandalosidade previsível a tornava um investimento ideal e comercialmente seguro para os canais de televisão. Quanto mais seu nome aparecia nas colunas sociais, mais suas taxas subiam. Proporcionalmente, crescia também o valor dos contratos publicitários com sua participação. Ela promovia marcas de cosméticos, carros e roupas de elite, vendendo aos consumidores não tanto o produto físico, mas a participação em seu estilo de vida luxuoso. Os maridos mudavam seus sobrenomes e áreas de negócios, mas a marca Já permanecia inalterada, continuando a gerar lucro estável. Os 9 casamentos de Gabor são frequentemente simplificados na consciência popular como prova de sua insaciabilidade ou incapacidade extravagante para relacionamentos estáveis. Mas no contexto de sua estratégia profissional de longo prazo, eles parecem uma série de fusões e aquisições cuidadosamente calculadas no mercado corporativo. Cada novo marido não era apenas um parceiro romântico, mas um grande investidor em seu status público. O casamento com Hilton lhe garantiu capital inicial e acesso irrestrito ao escalão superior dos negócios americanos. A união com Sanders lhe adicionou a legitimidade necessária aos olhos conservadores da elite de Hollywood. Ela usou com maestria os recursos financeiros e sociais de seus parceiros para escalar seu próprio empreendimento midiático. Como resultado, o público americano começou a perceber suas idas ao altar como uma espécie de reality show com um elenco masculino periodicamente renovado, onde a protagonista permanecia invariavelmente no centro das atenções. As pessoas compravam edições frescas de jornais não para saber notícias da indústria cinematográfica ou ler críticas de novos filmes, mas exclusivamente para descobrir qual novo passo Gabor havia dado. Ela acostumou os espectadores a um certo, consistentemente alto nível de ruído informativo em torno de seu nome. O silêncio informativo significaria para ela esquecimento instantâneo e morte profissional. Mas essa brilhante estratégia de estar constantemente em evidência vendendo a vida pessoal tinha um lado previsível. Quando o principal produto que você oferece diariamente ao mercado é sua própria reputação escandalosa, inevitavelmente chega o momento em que o público intelectual e os críticos profissionais começam a fazer perguntas incômodas. O luxo ostensivo e a incessante série de divórcios provocavam não apenas admiração nos leitores de tabloides, mas também irritação aberta na imprensa conservadora. Ela foi cada vez mais publicamente chamada de superficial, uma parasita do dinheiro de homens influentes e uma caçadora de diamantes. Confrontada com essa crescente onda de críticas e desprezo, ela se viu diante de uma escolha: tentar provar ao mundo sua profundidade como atriz ou usar os ataques como novo combustível. E ela decidiu não se justificar. Ato 4. Armadura de hipérbole. Os jornalistas não perdiam a chance de perguntar diretamente: será que ela só se interessa por dinheiro e homens ricos? Nos programas de TV,
Os apresentadores faziam piadas, chamando-a de socialite vazia, ex-esposa profissional ou caçadora de fortunas. Uma estrela clássica de Hollywood, nessa situação, começaria a se defender. Falaria em entrevistas sobre seu trabalho árduo, sobre suas fundações de caridade, sobre sua dedicação à arte ou sobre como a imprensa cruel a entende mal. Mas já Gabor, diante das acusações de ser interesseira, apenas ajustava seu colar imponente e soltava uma frase ensaiada. Nunca odiei um homem o suficiente para devolver seus diamantes. Esse mecanismo funcionava perfeitamente. Gabor não tentava discutir com os críticos. Ela tirava deles a arma, assumindo publicamente todos os rótulos mais ofensivos. Se os tabloides diziam que ela amava luxo excessivo, na próxima entrevista ela afirmava sem rodeios que exigia dos homens apenas o champanhe mais caro e contas pagas. Ela pegava o estereótipo da loira gananciosa e o levava ao extremo, ao grotesco caricatural. Nessa hipérbole direta estava a defesa perfeita. Não se pode ridicularizar ou humilhar alguém que se transforma na maior piada da sala. A indústria do entretenimento da época exigia das celebridades ao menos uma aparência de sinceridade nobre. Os atores queriam ser apreciados por seu talento dramático, por seu complexo mundo interior ou por sua postura cívica ativa. Gabor, por outro lado, recusou qualquer pretensão de profundidade intelectual. Justificativas sempre soam fracas e inevitavelmente colocam a pessoa na posição vulnerável de vítima. Então, em vez de buscar a aprovação da imprensa conservadora, ela começou a vender agressivamente uma versão exagerada dos próprios preconceitos deles. A autoironia elevada ao absoluto tornou-se seu escudo impenetrável. O jornalista simplesmente não conseguia atingi-la, pois sua ironia se perdia nesse denso manto de strass e cinismo impecavelmente interpretado. Como resultado, o público americano parou de ver suas declarações escandalosas como uma ameaça moral. Sua obsessão ostensiva por bens materiais virou um papel cênico, uma atração segura e previsível para os espectadores dos programas noturnos. As pessoas riam não dela, mas com ela. Gabor praticamente legalizou na televisão a imagem da mulher que usa abertamente homens de status e o próprio sistema em benefício próprio, embalando isso em um formato de leve comédia de palco. Isso lhe dava uma liberdade de ação incrível, o que certamente destruiria a carreira e reputação de qualquer atriz dramática séria. Para ela se tornava apenas mais uma confirmação bem-sucedida de seu estilo único. Para uma mulher que chegou aos Estados Unidos como imigrante e construiu seu status social do zero absoluto, essa armadura profissional era vital. Em seu passado, ficou a Europa devastada pela guerra, o medo e as perdas, mas nas capas de revistas, ela não permitia um segundo de vulnerabilidade genuína. O glamour exagerado, quase ofuscante, servia como camuflagem perfeita. Por trás das intermináveis conversas públicas sobre casacos de pele, ex-maridos e tamanhos de anéis de noivado, Gabor escondia o fato de que sua fama era um trabalho árduo e incessante. Esse processo pragmático não tinha nada a ver com a existência despreocupada de uma diva caprichosa, na qual milhões acreditavam. Ela vendia ao mundo uma ilusão brilhante, exatamente para que ninguém começasse a procurar fraquezas em sua biografia real. Essa estratégia de levar sua imagem ao absurdo salvador funcionava impecavelmente nas páginas dos jornais e nos cenários controlados dos estúdios de TV. As palavras afiadas dos críticos ricocheteavam em sua armadura, sem causar o menor dano ao seu negócio midiático. Mas o verdadeiro teste de resistência desse mecanismo de defesa veio quando o conflito deixou de ser apenas uma troca verbal na televisão. Ela teria que enfrentar um incidente de rua inesperado, com verdadeiros relatórios policiais e a ameaça de prisão real, para provar que até mesmo uma acusação criminal
pode ser reembalada e monetizada de forma vantajosa, se você entende a mecânica da atenção melhor do que as leis do Estado. Ato 5. Um tapa na cara do sistema. No dia 14 de junho de 1989, em uma rua de Beverly Hills, um policial parou um Rolls-Royce branco conversível. Quem estava ao volante? Zsa Gabor. O motivo da abordagem era uma banalidade burocrática. O registro do carro estava vencido. O que começou como uma simples verificação de documentos rapidamente se transformou em um confronto aberto na beira da estrada. O policial emitiu uma multa. Gabor se indignou, tentou sair do local, mas foi parada novamente. Durante a discussão que se seguiu, a socialite de 72 anos deu um tapa sonoro no jovem oficial. O resultado? Algemas imediatamente colocadas, uma humilhante viagem no banco de trás da viatura até a delegacia, coleta de impressões digitais e a clássica foto policial de frente e perfil. Para o sistema de justiça americano, isso foi um crime real. Agredir um policial em serviço é uma acusação grave, que leva a julgamento, ameaça de prisão, enormes custos com advogados e inevitável reprovação pública. Para qualquer cidadão comum, isso seria uma catástrofe. Para uma estrela tradicional de Hollywood, seria o começo do fim. A indústria do entretenimento não tolerava tais escândalos. Estúdios rescindiam contratos milionários com celebridades envolvidas em crimes, temendo boicotes de espectadores conservadores. Agentes contratavam equipes inteiras de gerentes de crise para tirar o ator do foco, preparar desculpas emocionadas e esperar que o escândalo passasse. Gabor fez exatamente o oposto. Ela não se escondeu atrás das portas de sua mansão. Não contratou assessores para escrever textos de desculpas e se recusou a admitir qualquer erro. Assim que saiu sob fiança, convocou imediatamente uma coletiva de imprensa. Em vez de interpretar o papel de infratora arrependida, ela ativou sua principal arma, o papel da diva glamourosa, vítima inocente de um representante rude e desajeitado do Estado. Alegou que o policial foi agressivo, abusou de sua autoridade e reclamou aos repórteres que foi arrancada à força de seu carro caro, estragando seu manicure, penteado e causando-lhe sofrimentos insuportáveis. Ela deliberadamente transformou o conflito jurídico em um absurdo teatro social. O julgamento subsequente se tornou um dos primeiros protótipos de reality shows judiciais na história da televisão americana. Jornalistas e câmeras montaram acampamento 24 horas por dia em frente ao tribunal de Beverly Hills. Gabor transformou cada sessão em um desfile de moda teatral. Diariamente ela aparecia diante das câmeras com novos trajes de grife, maquiagem impecável e joias imponentes. O tribunal substituiu completamente o set de filmagem de Hollywood para ela. Interrompia o promotor, se indignava teatralmente com os testemunhos do oficial, lançava comentários mordazes ao juiz e dava entrevistas improvisadas nos degraus de mármore do prédio. As agências de notícias transmitiam suas citações nos noticiários da noite, com o mesmo entusiasmo com que cobriam grandes debates políticos. Nesse momento, sua compreensão absoluta da mecânica do mercado midiático se manifestou com clareza assustadora. Gabor percebeu o que chocava seus advogados. As câmeras de TV não se importam se estão capturando uma estreia de filme ou um processo criminal escandaloso. Atenção negativa ainda é atenção e, portanto, é um ativo altamente valioso. Enquanto os advogados tentavam construir uma defesa lógica e minimizar o risco de prisão, Gabor se dedicava a maximizar seu tempo de exposição na mídia. O júri acabou por considerá-la culpada. A sentença incluía 3 dias de prisão, multas pesadas, compensação de custos judiciais e 120 horas de serviço comunitário. Do ponto de vista jurídico, foi uma derrota completa. Do ponto de vista de seu negócio pessoal,
Foi um triunfo midiático colossal. Até mesmo a punição imposta pelo tribunal, ela conseguiu transformar em uma campanha publicitária bem-sucedida. Gabor deveria cumprir suas 120 horas de serviço comunitário e escolheu um abrigo feminino local para isso. Mas em vez de cumprir suas obrigações discretamente, como exigia o espírito da sentença, ela transformou cada visita em um evento coberto pela imprensa. Chegava para cumprir a pena em uma limusine luxuosa com motorista particular, vestida com elegantes vestidos. Repórteres documentavam regularmente como a milionária, com penteado impecável, distribuía comida aos necessitados sem tirar seus anéis grandes. O sistema estatal, destinado a domar infratores e mostrar o triunfo da lei, sucumbiu diante de sua total recusa em sair de seu papel. A sociedade perdoava essa zombaria descarada da justiça por uma razão simples. Gabor nunca se apresentou como uma autoridade moral. Se um ator constrói por décadas a imagem de um cidadão exemplar, qualquer crime é visto pelo público como traição e hipocrisia. Gabor sempre vendeu ao mundo a imagem de uma diva europeia egocêntrica e mimada, para quem não existem regras comuns. O tapa no policial não destruiu seu mito. Ele se encaixou perfeitamente, tornando-se sua culminação lógica. Ela simplesmente fez na vida real o que o público há muito esperava dela na tela. Após cumprir seus 3 dias em uma cela apertada na prisão feminina de El Segundo, onde, segundo suas próprias declarações à imprensa, exigiu que lhe trouxessem cosméticos caros, Gabor imediatamente começou a monetizar agressivamente sua experiência criminal. Ela embarcou em uma grande turnê pelos talk shows nacionais mais populares. As audiências dos programas com sua participação batiam recordes. Os apresentadores, com admiração, perguntavam sobre a comida da prisão, as companheiras de cela rudes e a falta de conforto habitual. E ela respondia com aforismos brilhantes preparados. A história do tapa não apenas não destruiu sua reputação, mas deu uma nova vida ao seu branding público. Seu nome voltou a figurar nas capas dos tabloides por semanas, confirmando seu status de superestrela para quem não existem más notícias. Mas as entrevistas gratuitas na TV não foram suficientes. Gabor foi além e começou a vender diretamente sua história criminal para os estúdios de cinema. No início dos anos 90, ela aceitou um papel em uma popular comédia, Corra que a polícia vem aí, 2,5. No enredo do filme, ela sai de um restaurante em um vestido de noite, vê um carro de polícia com sirene ligada, se aproxima decididamente e bate no capô, gritando indignada sobre o trabalho da polícia. Um episódio semelhante, com referência direta ao incidente, ela interpretou na versão cinematográfica de Os Caipiras de Beverly Hills. Ela recebia cachês generosos por satirizar seu próprio crime na tela grande. Esse movimento demonstrou uma maestria em gerenciamento de riscos reputacionais. Gabor se tornou a principal diretora e intérprete da paródia de si mesma. Ao tirar da imprensa, dos comediantes noturnos de TV e dos críticos conservadores o direito exclusivo à piada, ela desarmou o incidente de seu potencial destrutivo. Se você voluntariamente integra sua prisão em um roteiro cômico de um blockbuster de Hollywood e faz um grande estúdio pagar por isso, a sociedade perde completamente a capacidade de usar esse fato contra você. O escândalo foi digerido e integrado organicamente em sua marca. O mecanismo de transformar a vida real em conteúdo comercial funcionou sem falhas, provando mais uma vez sua pragmática invulnerabilidade. Mas essa habilidade virtuosa de transformar qualquer evento em parte de seu show contínuo tinha um preço adiado. A tecnologia infalivelmente trazia fama e mantinha altos cachês, mas exigia a constante simplificação da realidade. Quando você passa anos transformando seus casamentos, julgamentos e até punições criminais em esquetes cômicos, o público e a indústria começam a vê-lo apenas como um conjunto de gags divertidos.
E no momento em que o público se convence de que toda a sua vida é apenas uma comédia plana, habilmente encenada, a pessoa real corre o risco de se perder para sempre dentro do mecanismo que criou. Ato 6. Desaparecendo por trás da fachada. Nos créditos de séries de TV e filmes das décadas de 70, 80 e 90, ao lado do nome de Zsa Zsa Gabor, começou a aparecer sistematicamente uma mesma frase peculiar: interpretando a si mesma. Os nomes tradicionais de personagens fictícios praticamente desapareceram de sua filmografia. Ela podia surgir em um episódio da novela Como Gira o Mundo, em uma sitcom popular como Um Maluco no Pedaço, na série de super-heróis Batman, ou até em um filme de terror como A Hora do Pesadelo 3, onde, na trama, dava uma entrevista em um estúdio de TV durante o pesadelo de alguém. Mas os diretores não mais enviavam roteiros que exigissem que ela se transformasse em outra pessoa, aprendesse uma biografia complexa ou assumisse um caráter inusitado. Ela era convidada para o set exclusivamente para aparecer como Zsa Zsa Gabor, uma mulher exageradamente rica em diamantes, com um pesado sotaque húngaro, pronta para soltar sua piada clássica sobre ex-maridos. Essa redução de seu alcance profissional foi uma consequência direta e inevitável de sua própria estratégia de marketing genial. No sistema clássico de estúdios, o ator é uma ferramenta universal, uma tela em branco, onde o diretor pinta o caráter necessário para cada novo projeto. O estúdio gasta enormes orçamentos em marketing para explicar ao público quem a estrela está interpretando desta vez. Gabor livrou completamente os produtores desses custos. Sua aparição na tela garantia um contexto instantâneo e 100% reconhecível. Os roteiristas não precisavam criar uma exposição ou explicar a motivação de sua personagem. Sua vida diária de anos nas páginas dos tabloides já havia feito todo o trabalho preparatório. Os estúdios compravam não habilidades de atuação, mas um construto midiático pronto com uma reação garantida do público. No entanto, foi exatamente nesse ponto que ocorreu uma mudança invisível, mas fundamental, na distribuição de poder. O controle sobre a imagem criada escorregou silenciosamente das mãos de sua criadora e passou completamente para o domínio do mercado midiático. Inicialmente, a máscara grotesca da diva caprichosa e mercenária era uma ferramenta ofensiva ativa, com a qual Gabor subjugava a imprensa, se defendia do etarismo e acumulava capital. Ela ditava suas condições à indústria. Mas, gradualmente, as expectativas do público se solidificaram. A audiência, que ela havia acostumado por décadas a escândalos, luxo e aforismos cínicos, passou a reagir apenas a essa caricatura específica. O mercado de atenção opera sob regras rígidas de contrato de consumo. Se uma marca muda de repente sua essência, o consumidor vai embora. Qualquer tentativa de Gabor de sair do papel estabelecido, de interpretar uma cena dramática séria sem seu olhar característico, ou de mostrar uma faceta mais complexa de sua personalidade, agora seria vista pelo público como falsa, uma violação das regras do jogo e uma expectativa frustrada. O público ligava à TV não para ver uma atuação complexa, mas para receber sua porção previsível de absurdo glamuroso. A autonomia pela qual ela lutou tão desesperadamente e com sucesso após se mudar para a América se transformou em rígidas limitações funcionais. Os roteiristas incluíam seu nome nos enredos não como uma atriz viva, mas como um meme cultural pronto, uma culminação ambulante de uma cena cômica. Gabor aparecia na tela exatamente no momento em que os autores precisavam de um alívio rápido da tensão por meio da menção de uma enorme riqueza ou de uma série interminável de divórcios. Sua presença na tela se reduziu a cumprir uma função altamente remunerada, mas extremamente limitada. Ela deixou de ser uma artista capaz de surpresas profissionais e se transformou em um produto confiável e padronizado na prateleira da indústria do entretenimento.
Essa transformação revela o principal mecanismo de funcionamento de uma marca pessoal absoluta. Para manter uma demanda contínua e estável do público em massa, a imagem inevitavelmente deve ser reduzida a algumas características básicas, facilmente reconhecíveis. Gabor levou essa redução à perfeição matemática. Mas quando uma pessoa sistematicamente se simplifica para manchetes de jornais e altos índices de audiência na TV, não sobra espaço no espaço público para complexidade, imprevisibilidade ou verdadeira vulnerabilidade humana. A indústria não via mais a imigrante pragmática que sozinha superou o cruel sistema de Hollywood e o fez trabalhar a seu favor. A indústria via apenas a fachada brilhante, recusando-se terminantemente a olhar além dela. A demanda do mercado por uma caricatura familiar e cintilante tornou-se total. Para continuar recebendo cheques, manter seu status e permanecer no centro das atenções, ela precisava atender a essa demanda contínua sem uma única pausa. O contrato implícito com o público foi assinado definitivamente, e seus termos implicavam que o público nunca mais permitiria que Zsa Zsa Gabor fosse outra pessoa. Ato 7. Refém da fama. No dia 27 de novembro de 2002, o carro em que a octogenária Zsa Zsa Gabor estava no banco do passageiro colidiu violentamente contra um poste de iluminação no Boulevard Sunset, em Los Angeles. O acidente deixou-a com múltiplas fraturas, dias em coma profundo e para sempre confinada a uma cadeira de rodas. Anos depois, um derrame devastador a atingiu, e em 2011, os cirurgiões amputaram sua perna direita devido a uma gangrena agressiva. A mobilidade, a leveza e o brilho visual, que eram suas ferramentas fundamentais de atuação pública, foram perdidos para sempre. Para qualquer outra pessoa, uma sequência tão brutal de diagnósticos médicos seria o ponto final. Um retiro para a sombra e o silêncio da vida privada, longe dos holofotes. Mas para Gabor, as regras da vida privada não se aplicavam mais. A indústria, que ela mesma acostumou por décadas a um fluxo incessante de notícias escandalosas sobre sua vida, recusou-se a mudar as regras do jogo. Normalmente, quando uma estrela clássica enfrenta uma doença grave, a imprensa adota um tom respeitoso. Os paparazzi recuam, e as colunas sociais dão lugar a declarações oficiais discretas. Contudo, a marca Zsa Zsa foi construída em fundamentos radicalmente diferentes. Baseava-se no grotesco, no escândalo contínuo, na ostentação e na invulnerabilidade aparente. Nesse rígido construto midiático que ela criou para monetizar, não havia espaço para compaixão, fraqueza humana ou um apagamento silencioso. O mecanismo complexo de produção de atenção pública continuou a funcionar autonomamente, mesmo quando sua única criadora perdeu a capacidade física de controlá-lo. Seu nono marido, Frederick Prinz von Anhalt, assumiu o papel de diretor-geral e principal produtor de sua imagem pública. Ele começou a manter meticulosamente a ilusão de que o grande show continuava. Em sua mansão em Bel Air, festas extravagantes eram organizadas regularmente para comemorar seus aniversários e aniversários de casamento. Convites oficiais eram enviados, dezenas de jornalistas, fotógrafos e câmeras de televisão eram convocados. Os convidados bebiam champanhe caro na sala de estar, discutiam os últimos rumores de Hollywood, mas a anfitriã nunca mais aparecia. Gabor permanecia trancada em seu quarto no segundo andar, fora do alcance das câmeras. À imprensa eram ocasionalmente liberadas apenas fotos cuidadosamente retocadas ou meticulosamente encenadas, tiradas sob um ângulo de iluminação que ocultava o real e assustador declínio físico. Esse desaparecimento físico total, atrás das paredes de seu próprio quarto, não era ditado por um constrangimento humano comum diante da velhice. Era uma exigência dura e inflexível do mercado.
O produto que ela vendia incessantemente ao mundo desde os anos 50 era uma diva europeia eterna, jovial, coberta de diamantes. Aparecer diante das câmeras como uma mulher idosa, frágil e paralisada seria uma violação catastrófica do contrato visual com o público e destruiria instantaneamente a capitalização de sua marca. Para uma atriz tradicional, cujo legado consiste em grandes papéis cinematográficos ou teatrais profundos, sair do campo público não representa uma ameaça fatal ao seu status cultural. Atrizes do calibre de Greta Garbo podiam se permitir tornar-se reclusas, pois sua juventude e talento estavam eternamente registrados em filme, e seu mistério apenas aumentava seu impacto histórico. Para Gabor, a situação era diametralmente oposta. Como seu único, mais lucrativo e principal papel era ela mesma, seu legado exigia confirmação contínua e diária. Assim que ela parasse de gerar barulho e motivos para notícias, sua relevância na indústria do entretenimento começaria a cair rapidamente para zero. A ilusão de sua presença no campo informativo precisava ser mantida por todos os meios disponíveis, mesmo que isso exigisse transformar seus próprios prontuários médicos em conteúdo de tabloide. Seu marido fazia declarações escandalosas à imprensa em seu nome, movia processos judiciais paradoxais contra parentes e até afirmava publicamente ser o possível pai do filho de Anna Nicole Smith. Tudo com um único objetivo pragmático: fazer os repórteres imprimirem o nome Zsa Zsa Gabor nos títulos novamente e novamente. As agências de notícias transmitiam informações sobre suas hospitalizações, cirurgias de emergência e estados críticos com a mesma insistência agressiva com que, em meados do século XX, discutiam seus divórcios. Quando sua perna foi amputada, esse fato imediatamente se tornou a principal manchete nos jornais mundiais. O público consumia esses boletins médicos assustadores, não com trágica empatia, mas como mais um episódio dramático de um reality show interminável. Isso revelou o lado mais cruel e frio da forma de fama que ela brilhantemente inventou. Ao transformar a transparência absoluta de sua biografia e o escândalo contínuo em suas principais fontes de renda, Gabor se privou para sempre do direito a portas fechadas no final da vida. Quando alguém por décadas converte com sucesso seus casamentos, compras de imóveis, custos judiciais e até crimes em produto de entretenimento, acostuma o público de milhões a acreditar que toda a sua vida é um bem público legal. O público que comprou esse produto fielmente por anos começa a acreditar que possui um pacote de controle invisível no destino da celebridade. Nesse sistema de coordenadas, qualquer demanda por privacidade diante da morte iminente é vista pelo mercado midiático quase como uma traição comercial e uma violação de obrigações. O espectador exige que a cortina permaneça levantada enquanto o coração ainda bate. Zsa Zsa Gabor faleceu em dezembro de 2016, há apenas 2 meses de completar 100 anos. A armadura de glamour exagerado, autoironia e aforismos cínicos que a jovem imigrante Sari Gabor construiu para sobreviver no sistema implacável dos estúdios funcionou perfeitamente. Essa armadura a protegeu do ageísmo, tornou-a financeiramente independente do ditado dos produtores. Trouxe-lhe uma fortuna colossal e reconhecimento mundial absoluto. Ela superou a indústria de Hollywood, forçando-a a jogar exclusivamente pelas suas regras. Mas o principal paradoxo de sua estratégia era que esse brilhante traje protetor era inseparável. A imagem da diva irônica, inicialmente concebida como uma ferramenta temporária e pragmática para conquistar o mercado, ao longo dos anos engoliu a pessoa viva. Nos últimos anos de sua vida, atrás da fachada impenetrável de piadas extravagantes e escândalos de jornais, não havia mais espaço onde ela pudesse se permitir ser fraca, comum ou simplesmente real.
O gerenciamento virtuoso e à frente de seu tempo da atenção das massas garantiu-lhe um poder absoluto e sem precedentes no mercado midiático. Mas, em última análise, foi esse mercado implacável que ditou as condições de seu próprio fim. Descobriu-se que a fama, quando separada do ofício, é realmente o capital mais poderoso e independente. Mas é o único tipo de capital no mundo que inevitavelmente transforma seu proprietário em um refém vitalício. Em Hollywood, é comum acreditar que o maior pesadelo de um ator é o esquecimento. Jar Jar Gabor provou que existe um roteiro muito mais complexo. Sua história não é sobre uma figura vazia que, por acaso, teve sorte diante das câmeras, nem um conto de fadas sobre uma vítima infeliz do cruel show business. É a crônica de uma pragmática brilhante e fria, que desvendou a indústria do entretenimento muito antes de ela entender suas próprias regras. Ela queria vencer o sistema que avaliava as mulheres apenas por sua juventude, e para isso forjou uma armadura impenetrável de diamantes e um sotaque exagerado. E ela realmente venceu. Fez o mundo olhar para ela sem parar por 7 décadas. Mas um sistema midiático que funciona impecavelmente não prevê uma saída de emergência. Gabor foi a primeira a mostrar ao mundo como funciona a fama pura e destilada. Quando você monetiza cada suspiro, cada casamento e cada escândalo com maestria, apagando a linha entre o pessoal e o público acaba achando que comprou você por inteiro. O controle absoluto sobre a atenção das massas oferece um poder inigualável, mas o preço desse poder é paradoxal. Você perde para sempre o direito de ser alguém além da caricatura que você mesmo criou. Se você está curioso para saber como outra figura icônica do meio do século XX entrou em um conflito destrutivo com seu criador e se tornou uma prisão para ele, assista ao vídeo sobre Marilyn Monroe.